noite. Paulo, está com você então a palavra. Deus te abençoe. Amém. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então, primeiramente, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade de poder compartilhar a nossa experiência, né? Minha e da Celzi, em relação ao suicídio. Como a maior parte de vocês deve ter assistido aquele vídeo, eu gravei em agosto de 2019. Nosso filho, não, 2019 não, 2020, desculpa. Eu gravei em agosto porque estava prestes a fazer um ano da ida do nosso filho a morar com Jesus. E eu queria dizer que não é fácil, e eu vi que vocês gostaram do vídeo, muita gente gostou, porque eu tive que me preparar bastante naquela época para poder falar sobre uma coisa que doía muito. Então, mas eu achei que eu devia entrar nessa campanha. E refiz esse ano o mesmo vídeo, só coloquei a data da gravação. E até coloquei que esse vídeo é para sempre, pode ser usado por quem quiser, nessa época de setembro, ou fora de setembro também, porque é um tema muito grave que está acontecendo no mundo. Eu só queria comentar que, na época do acontecido, nós tivemos, assim, todo o apoio da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, de amigos, de parentes, os pastores. Nossa casa, no dia do acontecido, encheu de gente, muita gente, vários pastores, vários amigos, vários parentes estiveram conosco, nos apoiando. Todo o processo que foi também, tivemos muito apoio. Então, isso aí eu agradeço muito a Deus, porque a nossa comunidade de fé nos apoiou em tudo o que precisávamos, em tudo mesmo, todas as áreas. Uma das coisas que eu gosto sempre de destacar é o amor que a gente sentiu das pessoas que estiveram conosco, pessoas que fazia tempo que não víamos, nos apoiaram, pastores estiveram com a nossa casa, nos apoiando. Eu quero destacar até que tivemos alguns irmãos que até nos ajudaram na época financeiramente, porque a gente nunca espera essas coisas, né? E a gente sempre está preparado para muitas coisas, fala que nós temos que nos preparar para a morte, mas, na verdade, a gente não está preparado. Eu gosto de comentar com as pessoas que, assim, eu já perdi um pai, já perdi avós, já perdi irmão, já perdi tios, já perdi primo, mas a perda de um filho é muito difícil. Se não é o nosso relacionamento com Deus, termos Jesus em nosso coração, nossa vida, é muito difícil de suportar. Então, eu queria entrar agora no tema, assim, que é uma coisa que não é fácil de se compreender, de aplicar, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente aprende na prática. E é assim no casamento, é assim quando a gente torna-se pai pela primeira vez, tudo você aprende na prática. Você não é instruído para isso. Não adianta você falar que fez um curso disso, curso daquilo, ajuda em algumas coisas, mas a prática realmente é que nos ensina. E é assim que na vida a gente aprende e pode passar para outras pessoas, poder ajudar outras pessoas. Então, eu vou falar sobre o suicídio. Algumas coisas de fatores de risco para o suicídio são os transtornos mentais, depressão, alcoolismo, esquizofrenia, questões sociodemográficas, isolamento social, psicológicos, perdas recentes, condições clínicas, lesões, dores, neoplasias. Isso aí tudo são fatores de risco para o suicídio. Eu vi que eu estava pesquisando, depois que eu falei com a Cibele, nos últimos tempos, que aqui no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiraram a própria vida nesse ano passado, quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios por ano.
O Brasil, nesse ponto, só perde para os Estados Unidos. É alguma coisa muito, muito trágica, muito triste isso. Em 2003, na data era 10 de setembro, foi escolhido como um Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. E no Brasil, essa campanha do Setembro Amarelo foi iniciada há 5 anos atrás. E é uma campanha muito jóia. Eu acho que foi bem interessante terem feito isso. Nós sabemos que lá no mundo existe, 40, existe um suicídio para cada 40 segundos. É muita coisa. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. É uma realidade devastadora, né? Quando a gente identifica o perfil das pessoas. Segundo a última pesquisa que eu estava vendo, o perfil médio do suicida brasileiro é homem, negro, com a idade entre 10 e 29 anos. Isso são dados do Ministério da Saúde, divulgados nos últimos 4 anos, né? Essa pesquisa do ano passado. Uma das coisas que eu, durante toda essa pesquisa, eu me interessei e achei que é uma coisa assim muito forte, é que os meninos, os homens, né? Eles morrem mais na tentativa de suicídio do que as meninas, as mulheres, por causa da forma mais agressiva que fazem. O ano passado, foi feito um anuário brasileiro de segurança pública, foi divulgado em julho. E esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que o número de suicídios no Brasil em 2020 foi 12.895 pessoas, enquanto que em 2019 tinham sido 12.745. É muita gente. Muitas vidas que se perdem. E o estado que apresenta o maior número de suicídios são São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, nessa ordem. E também uma das coisas que a gente aprende e que eu acho que é muito importante, antes disso, a gente nunca tinha notado sobre essas coisas, nunca prestou atenção, né? Mas, assim, existem alguns mitos que a gente tem que ver sobre o suicídio e tem as verdades. Então, por exemplo, o mito, um deles, o suicídio acontece de repente, sem aviso. Isso é um mito. A verdade é que as pessoas frequentemente dão ampla indicação da sua intenção. Outro mito é falar sobre suicídio pode encorajar a pessoa a se suicidar. É mentira, é um mito. A verdade é que se conversar abertamente ajuda a pessoa a prevenir, a aliviar a angústia, o desespero. Outro mito, quem ameaça se matar só quer chamar atenção. Isso é muito triste, mas muita gente pensa assim. Na verdade, a ideia do suicídio geralmente é o resultado de uma grande angústia. A pessoa pode ter medo de viver e coragem de morrer. Outro mito é que quem sobreviveu a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Não é. A verdade é um dos períodos mais críticos é quando a pessoa está melhorando a crise que motivou a tentativa, ou ainda está no hospital. Outro mito é que quem quer se matar, vai se matar. A verdade é o contrário. Pessoas costumam ter sentimentos confusos sobre viver ou morrer. Não sei se vocês viram ou leram, tem um filme que o Augusto Cury fez, de um livro dele, e sobre o suicídio. É muito interessante que esse filme, eu não estou lembrado agora o nome do filme, mas posteriormente eu posso passar para vocês, que eu assisti, e é muito interessante a forma que ele aborda esse tema. Tá? Uma das coisas também que devemos a gente estar atento é ao nosso redor. As pessoas, nossos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, todo o círculo de relacionamento da gente. Porque, às vezes, se a gente está atento, você pode até ajudar uma pessoa, dar uma palavra, você poder acompanhar essa pessoa ou até encaminhar, né, para um grupo de apoio. Eu sei que existem no Brasil muitos grupos de apoio, né, que ajudam essas pessoas que têm essa ideia na cabeça. Para mim, acho que o mais forte assim, desses grupos é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele realiza, eu estava vendo, né, ele realiza o apoio emocional e prevenção ao suicídio. Ele atende voluntariamente, gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, 24 horas por dia.
Eu até andei pesquisando isso. O nome do filme é esse, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Então, eu estava pesquisando sobre o CVV, o funcionamento deles, e eles pegam pessoas que querem ser voluntárias. As pessoas, às vezes, se cadastram, fazem um treinamento com eles e tem um horário do dia, da semana, que a pessoa vai trabalhar num local para fazer atendimento telefônico e poder ajudar. As pessoas ligam para aquele 188, né? E ele, de forma gratuita, eles, com todo respeito, com todo anonimato, com todo sigilo, eles fazem atendimento e ajudam as pessoas. Isso é muito importante. Quem não conhece o CVV, ou quiser saber mais sobre o trabalho deles, é só entrar no site deles, é cvv.org.br. Ali tem muita informação deles. Eles têm vários vídeos também que ajudam, tá? Mostram o suicídio, como é, mostram as pessoas, o que pode ser feito. Né? Eu também achei muito interessante, durante esse período que a gente foi gravar aquele vídeo, que eu andei pesquisando e no mundo as pessoas realmente precisam, mas precisam muito serem ouvidas. Às vezes a gente vai ficando quieto, introspectivo, né? Pessoas que normalmente não são quietas e introspectivas estão com algum problema, estão com depressão. Existem alguns estudos que os psiquiatras falam que a depressão, segundo tem até um psiquiatra, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, Rodrigo de Almeida Ramos, ele aborda que na maioria dos casos o diagnóstico da pessoa que é propensa ao suicídio é da depressão. E muita gente não leva em consideração isso, sabe? Acha que muitas vezes a depressão é algo que a pessoa quer se esconder, que não quer falar. Eu acho que não é assim. Depois, talvez, até a Suzy possa dar uma palavra sobre isso, porque ela, anos atrás, ela passou por depressão, foi tratada, e sabe quanto é difícil sair disso? Tantas pessoas passam por isso. Nós temos visto notícias quase que diariamente de pessoas que tentam suicídio ou pessoas que consumam o fato. Eu já vi que existem muitos artistas, muitos músicos, por causa da droga, que levam eles ao suicídio. Eu vi muitos pastores que tiraram a própria vida, no auge da sua vida, por causa da depressão, por causa daquilo que são pressionados na vida. Né? Porque muitas pessoas acham também assim que o pastor ele é invencível, é o pastor, ele tem tudo. Não, ele é um homem como qualquer um de nós. Sofre a pressão, angústias, e, além do mais, eles convivem diariamente com as pessoas, e assumem, muitas vezes, dentro de si, do seu coração, a angústia com as pessoas. Aquilo faz ele sofrer também. E uma das coisas que eu achei no período, eu consegui, não sei se todos sabem, mas o Rick Warren, escritor, pastor americano, ele perdeu um filho com suicídio também. E o que eu fiz quando eu soube disso? Eu tentei um contato e mandei um e-mail para o Rick Warren sobre isso. Eu não sei falar inglês, como é que eu ia fazer? Então eu fiz o texto que eu queria fazer, a carta, fiz a tradução no tradutor e mandei para ele, para o e-mail. E no dia seguinte já recebi a resposta dele. E a resposta dele é se solidarizando comigo, dando os pêsames, os sentimentos, e dizendo que iria passar para mim uns estudos que ele tinha feito sobre isso. E realmente ele passou os estudos, são várias páginas de estudo. Eu até tive ajuda
da Ede, esposa do pastor Silvado, fez toda a tradução para mim, né? Para se usar daí montar uma apostilinha, porque é uma maneira de a gente poder estudar sobre isso também, como passar por isso, tá? E é uma coisa assim difícil para a gente. Eu, principalmente, como pai, senti muito, sabe? Senti muito mesmo. Foi muito difícil. Graças a Deus, eu e a Celzi, a gente se fortalece um ao outro. A gente recebeu apoio, a gente foi fortalecido pelos amigos, porque, na verdade, não é fácil. Tá? Queria ver até se a Celzi queria dar uma palavrinha aí sobre como a gente passou por isso ali, no começo ali. Pode falar, Celzi? Acho que a Celzi está sem som. Estou com som agora? Estão me ouvindo? Sim? Então, contar um pouquinho da experiência da gente, né? Porque o Paulo falou muito a parte técnica, e isso é importante, ter informações é importante, mas as experiências contam muito, né? Como é que você vai lidar com uma situação dessa? Como o Paulo falou, suicídio está também entre as 10 causas de mais mortes no mundo, né? Entre as 10 causas, o suicídio está entre eles. A gente teve uma experiência com o nosso filho, Mateus, nosso filho mais novo. Ele cometeu o ato com 24 anos de idade. Ele tinha um quadro depressivo, então ele tinha uma questão psicológica, estava sendo tratado, tinha feito alguns internamentos, mas ele estava bem e estava estabilizado. Ele nunca falou sobre suicídio. Ele nunca disse que ele queria morrer. Como o Paulo mencionou, quando as pessoas falam muito, né, ou se não fala, a gente teve uma experiência com o Mateus muito atípica, porque ele estava estabilizado, usava medicação, mas ele estava estabilizado e nunca falava sobre isso, recebendo apoio psiquiátrico e psicológico. E foi surpresa, tanto para a psicóloga como para o psiquiatra. Né? Ele não tinha o perfil de alguém que cometeria esse ato. E foi muito difícil, porque você se depara com o fato da palavra de Deus, né? Nós, como cristãos, como que nós lidamos com isso? Eu ouvi até uma pessoa, e não são os estranhos, né? Uma pessoa chegada, talvez querendo me ajudar, disse, eu acho que na hora um demônio entrou nele e ele cometeu o ato. Então, são coisas bastante inconvenientes a se falar diante de um luto, seja ele qual for. Mas, enquanto suicídio, é o mais doloroso. Porque se é um acidente, você pode dizer, foi o acidente, foi alguém que cometeu, né? Qualquer outra situação, alguém ocasionou. Mas, no caso do suicídio, é um ato da própria pessoa. E como é que você vai lidar com isso? Né? Que a pessoa desistiu, ela não quis você tem muita dificuldade de lidar com isso. Estou falando pela experiência da gente. Outra, não se fala sobre isso. Se você for olhar, os jornais não mencionam, você encontra pouquíssima coisa sobre suicídio, as notificações não chegam, e, diferente de outras mortes. Então, querendo ou não, é um assunto mais ou menos velado. Você fica sabendo porque alguém conhece, alguém falou, mas você não vai ter a estatística lá, né? E é bastante difícil. E nós, eu e o Paulo, nós entendemos da parte de Deus que a gente deveria falar sobre isso, né? Porque a cura vem também pelo falar, não só pelo falar, mas por poder falar também para pessoas que se interessam pelo assunto, quer pela sua profissão ou não, pessoas que têm um familiar, ou um amigo, ou um conhecido, ou um vizinho, que apresenta algumas características, né? Como ajudar essas pessoas. Porque é possível fazer alguma coisa antes do ato em si. Após o ato não tem mais o que fazer, né?
digo, humanamente falando. Então, isso é uma coisa, e outra, como que um cristão comete isso, né? É outra, porque a pessoa que está lá, vamos dizer assim, que não conhece a Cristo, a gente fala, né? Ela não tem esperança, ela não tem em quem confiar. Mas como lidar com isso quando a pessoa é uma pessoa cristã? Como é que lida com isso, né? Então, tem uma corrente teológica que diz que o suicídio é um pecado de morte, quem comete esse ato não vai para o céu, mas tem também aqueles que entendem que o único pecado que não é perdoado é blasfemar contra o Espírito, que seria a própria negar a Cristo, né? E aí eu comecei a ler sobre isso, né? Principalmente no meio cristão, porque Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com aconselhamento há algum tempo. Eu falei, como é que eu vou lidar com isso? Né? E aí eu comecei a pesquisar. Então, eu queria só trazer uns dados para vocês, assim, de situações que nós podemos, dentro do nosso contexto, dentro da nossa casa, no trabalho, ou principalmente na nossa comunidade de fé, porque talvez alguém esteja próximo de nós e que está atravessando uma fase assim e ela não está falando. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser ajudada, mas se ela falar eu quero morrer, eu estou com vontade de morrer, alguém vai dizer assim, não fale isso, que isso é pecado, né? Então eu quis ver como é que está isso no meio dos cristãos, até porque a gente tem essa experiência, né? Então eu li todos os casos que eu vou, todos não, na verdade eu peguei 5 casos mais, assim, para pegar faixas etárias, condições diferentes, mas como o Paulo falou, no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa desiste de viver. E aí eu vi agora coisa... Então, são dados de 4 anos para cá, tá? Não são só esses, mas esses seriam os modelos. Então, aqui, ó, suicídio, pastora da Assembleia de Deus, ignora apelos e se joga do viaduto. Foi identificada como Maria Helena, mulher que se suicidou, seria pastora de uma Assembleia de Deus. O caso foi no último dia 8 de maio deste ano, na Ponte Madureira, próxima à rodoviária Novo Rio. Os relatos são de que a pastora sofria de depressão e vivia em Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Aí alguém escreveu, né? Depressão é algo muito grave e não escolhe classe social, crença, se a pessoa é bonita ou é feia. Precisamos levar com mais seriedade e ajudar de verdade quem precisa, e não achar que isso é frescura ou besteira. Escreve uma moça chamada Rita, numa publicação que ela fez no Facebook dessa pessoa. Temos aí o quê? Uma mulher com chamado, né? Uma pastora, e que estava lá nos seus afazeres, que com certeza buscava Deus, comete esse ato, e por trás tem o quê? Uma depressão. O Paulo mencionou o Rick Warren, que foi quem escreveu aquele livro Uma Vida com os Propósitos. Esse livro bombou nas comunidades de fé, há uns anos atrás, todo mundo lia, estudava, fazia grupo e pregava, né? E é uma notícia sobre ele, né? Que a gente não sabia, soube por ocasião da partida do Mateus, né? Então, diz assim, o filho do popular pastor evangélico Rick Warren cometeu suicídio após longo sofrimento com depressão e doença mental, de acordo com uma carta que o Warren e sua esposa emitiram para a igreja. Mateus Warren, o rapaz, ele tinha 27 anos e tirou a própria vida, numa onda momentânea de desespero em sua casa, após uma noite divertida com seus pais, disse Warren em comunicado no sábado. Warren descreveu seu filho como um homem inacreditavelmente amável, gentil e compassivo. Ele tinha um intelecto brilhante e um dom para sentir quem estava com mais dor ou mais desconfortável em sua sala. Não tem explicação. Numa noite que tiveram atividades familiares, que se divertiram, né? Warren afirmou no comunicado que por toda a vida o filho sofreu com uma doença mental, depressão e pensamentos de suicídio. Apesar dos melhores médicos dos Estados Unidos, medicamentos, conselheiros e preces para a cura,
A tortura da doença mental nunca apaziguou, disse ele. O pai falando sobre o filho. Um jovem, com características, quando eu li até lembrei do nosso Mateus, que era um menino muito amoroso. Inclusive, na igreja tinha algumas irmãs que diziam que ele tinha o abraço mais caloroso que elas conheciam, que quando ele abraçava, elas sentiam um aconchego. Ele era muito amigo, né? Então, nós temos aí uma pastora, um rapaz filho de um pastor, de pastores, um líder, e também, né, uma outra notícia, uma esposa de pastor da Califórnia cometeu suicídio. O caso foi revelado pelo líder da North Coast Church. Aí diz assim, tenho certeza de que a maioria de vocês já ouviu a terrível notícia de que Paige Hilken, esposa de Christopher Hilken, tirou a vida dela hoje, anunciou Osborne, que é o pastor, em uma mensagem gravada no sábado, 31 de julho deste ano. Paige tinha 28 anos de idade e era casada com Christopher, um dos pastores auxiliares da igreja. A jovem tirou a própria vida com consequência de problemas de saúde mental. Christopher e Paige tinham 5 filhos com menos de 6 anos de idade. 5 filhos, o mais velho tinha 6. Esse Christopher também atua num programa com foco em jovens adultos, né? O pastor da igreja destacou que a jovem já não estava mais sendo... que após o suicídio, né? Quando o pastor falou, ele disse assim, agora ela já não está mais sendo atormentada pelos demônios. Ela está na presença do Senhor. E aí ele conclui, né? Em um mundo quebrado, mas a beleza é que Paige está na presença do Senhor agora. Aliás, desculpe, é um mundo quebrado, mas a beleza é que Paige está na presença do Senhor agora. Todo o sentimento de medo e compulsão tinha acabado de dominá-la. Estávamos orando por ela e aconselhando-a. Estávamos fazendo tudo o que podíamos. Não foi suficiente. Ela não suportou. Tem mais 2 casos. Por que eu estou mostrando isso? Para que nós estejamos atentos, né? Claro, vocês podem dizer assim, puxa, mas vocês não deu sinais, né? Claro, nós podemos enfrentar uma situação dessa, mas se nós estamos preparados, se nós estamos fazendo o que é necessário para que aquela pessoa a qual nós amamos, seja um esposo, seja uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um tio, seja quem for, um amigo, né? O amigo da escola, meu amigo do trabalho, a minha amiga. Se nós sabemos e percebemos, nós vamos fazer de tudo o que a gente puder para poder ajudá-lo. E ainda que isso venha acontecer, Deus vai dar graça para a gente de não se sentir culpado por não ter feito nada. Porque eu diria que hoje, eu e o Paulo lidamos melhor porque fizemos o que estava ao nosso alcance para ajudar. Mas a gente não é Deus, então a gente não sabia de tudo, né? Outra aqui, ó, um pastor que trabalhava, o foco do trabalho dele era sobre saúde mental. Ele mesmo cometeu suicídio, né? Ele chama-se Wilson, publicou várias vezes sobre setembro como mês nacional de prevenção ao suicídio. E aí ele escreveu num post, amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar Jesus nem sempre cura depressão. Amar Jesus nem sempre cura todas as coisas. Amar Jesus não nos cura sempre da ansiedade, mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Ele sempre faz isso. Ele acreditava nisso, gente. Ele ajudava pessoas que tinham ideias assim, né? E aí, perguntas, né? Solitário, deprimido, precisa de alguém com quem conversar? Você não precisa fazer isso sozinho. Era essa frase que ele usava no trabalho que ele fazia, focado em pessoas assim, né? E aí, na conta do Instagram, a esposa desse pastor Wilson disse assim, ele era um homem amoroso, generoso, encorajador, bonito e hilário.
Aí ela escreve como se estivesse falando para o marido. Não há mais dor, meu Jerry. Não há mais luta, escreveu ela. Você está completo e finalmente está livre. Suicídio e depressão alimentaram-lhe as piores mentiras, mas você sabia a verdade de Jesus, e eu sei que você está ao seu lado nesse exato momento. Ela escreve sobre o marido, alguém que conhecia de fato Deus, né? E também, a última, né, é uma esposa, né? A esposa que lidou com isso. Eu era esposa de pastor, o suicídio fez de mim uma viúva de pastor. O que aprendi sobre saúde mental e ministério após a trágica morte de meu marido? O ministério era tudo. Todo mundo girava em torno da igreja local e do chamado de Deus para a vida de Andrew. Seu chamado se tornou o meu chamado. Sua paixão, a minha paixão. Seu propósito, o meu propósito. Então, dia 25 de agosto de 2018, depois de lutar por um tempo contra o esgotamento, a depressão e a ansiedade, meu amado marido, Andrew, tragicamente suicidou-se. A vida como eu a conhecia mudou para sempre e passei a ter uma vida totalmente nova. Como viúva e mãe que criava sozinha nossos 3 filhos. De repente, a triste história da internet era nossa. Eu vi imagens de minha vida e família ganharem as manchetes em todo o mundo. De uma hora para outra, fomos parar no centro das atenções. E enquanto o mundo estava assistindo, inclinando-se, ouvindo atentamente, decidi falar. Eu não deixaria o suicídio dar a última palavra. Tem mais um de um outro jovem, também filho de um pastor. Tem também filho de um líder cristão chamado Daniel Mastral. Muitos devem conhecê-lo, né? Também tinha um filho único e o filho também cometeu suicídio aos 15 anos de idade. Então, gente, difícil, né? E aí a palavra diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que você lida depois disso? Né? A gente trouxe algumas coisas do antes disso. Né? Como é que eu posso ver antes? Quais são as causas? O Paulo trouxe isso para a gente. Né? O que pode levar? O que você pode fazer? Você pode conversar, você pode dialogar, você pode levar médicos, né? Você pode levar a terapia, você pode levar para o pastor da igreja, você pode envolvê-lo com um grupo, mas mesmo que você faça tudo isso, se acontecer, o que eu faço? Não sei se tem entre nós alguém que está sofrendo por isso, né? Meu familiar, meu ente querido cometeu esse ato e agora? Então, a gente tem se levantado, eu e o Paulo, começou com ele gravando vídeo e a gente falando, quando a gente tem oportunidade, falando abertamente sobre a questão do suicídio, né? Não escondendo, não expondo, né? Não estamos colocando aí na televisão, mas as pessoas vêm e perguntam, mas foi isso mesmo? Já vieram perguntar, mas qual foi a causa? Não sei se você quer falar. Não, foi suicídio. Mas foi mesmo, mas aconteceu. Não temos resposta para isso. Mas eu fiquei com uma palavra de um dos pastores que veio me visitar no dia que Mateus tinha partido. Ele falou, seu Zi, nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Eu aconselho muitos jovens e adultos na semana do ocorrido do Mateus. Dia 28 de outubro de 2019, naquela noite ele me disse, eu estou atendendo 8 pessoas essa semana. 8. Um pastor atendendo o outro. Nós estamos vendo líderes que estão cometendo isso. O que fazer? E ele falou assim, nós não podemos compreender, porque essa não é a vontade de Deus. Né? É Deus que dá a vida e só Ele que pode tirar. Mas há algo que me conforta, que existe uma vontade permissiva de Deus, que nós não podemos compreender. E eu só posso entender que a situação do Mateus foi essa. Mateus foi criado conhecendo a Cristo, talvez não o ideal, né? Estudo bíblico, essas coisas, mas
uma família que tinha valores. Não estava com uma comunicação boa, mas à medida que a gente percebeu que havia coisas que precisam ser ajustadas, nós começamos a ajustar. Ele se envolveu com drogas, né? Com drogas não, na verdade, ele usou maconha na adolescência. Nós fizemos uma intervenção, fomos para o amor exigente, porque onde tem dependência química, você também não pode trabalhar sozinho. Uma palavra para quem tem conhecido, familiar que tem problema com dependência química, precisa de ajuda externa. Precisa, não só a pessoa, mas todos que estão ao redor dela, para aprender a lidar. Matheus passou por um projeto, um dos melhores que tinha na época no Brasil, que é aqui em Curitiba, que chama-se Projeto Ceifar, o maior índice que tinha de recuperação. Ele fez todo o projeto, né? Saiu bem, reconciliado com Deus, porque ele tinha caído, se afastado. Teve um chamado missionário, foi para Jocum, fez escola da Jocum, se tornou um missionário. Qual a explicação, gente? Não procure explicação. Não procure explicação. Eu só lembro de uma palavra no dia que eu soube. Eu tinha levado o Matheus para a terapia e eu andava de moto. Ele gostava muito, então eu levava ele de moto. Sempre ele falava, mãe, vamos dar uns rolê. Então, ia de moto, levava. A consulta dele era 4h10. 4 horas eu deixei ele na frente do prédio, como eu fiz inúmeras vezes. Ele me deu um sorriso e daí eu falei, ó, filho, eu não vou vir te buscar, porque eu vou deixar dinheiro para você, porque eu acho que vai chover. Daí ele olhou, pegou e disse, mãe, vai logo para casa, porque senão você vai se molhar. Foram as últimas palavras dele. 4h08 foi corrido. 8 minutos, gente. 8 minutos. Ele não entrou na sessão de terapia. Mas aquele dia, à noite, quando você está naquela... É louco, gente. Quando alguém falece que está doente, você diz, não, foi uma doença. Foi um acidente, você não aceita, mas houve uma causa externa para isso. Eu só lembro de uma coisa que Deus falou assim para mim. Há muito tempo eu não lia o livro de Jó, mas quando eu tive depressão, eu li Jó. Porque se tem alguém que se deprimiu, foi Jó. E eu não estava lendo Jó há muito tempo, mas uma palavra de Jó saltou na minha mente, dizendo assim, Deus o deu, Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo, para mim, foi o que me norteou. Chorei bastante, sofri bastante, mas cada momento que eu lembrava, eu dizia assim, o Senhor tomou para ele. O Senhor tomou para ele. Eu deixei de pensar no ato em si para pensar em soberania. E soberania de Deus é que nós, que somos umas tralhas de gente, aceitamos a Cristo e nos tornamos importantes para Deus. E quando nós confessamos a Cristo, a nossa vida é dele. E será dele. Sempre. Só não será dele se nós blasfemarmos contra o Espírito, que é negar o próprio Cristo. Foi isso que norteou. Eu falei, Senhor, eu te dou graças a Deus. E eu comecei a louvar a Deus pelos anos que eu tive esse filho. Não porque eu não ia mais ter. Não porque eu não ia mais abraçá-lo. Não porque eu não ia mais ouvi-lo. Mas porque eu vou encontrá-lo lá do outro lado. Ele vai estar me esperando. Então, o que poderia ser o fim, não é. Então, voltando à questão, faça o que você puder, o que você souber, busque ajuda, converse com pessoas, leia sobre o assunto. E creia, porque Deus é um Deus que cura.
E eu orei para Deus que ele fosse curado. Eu orei muito para que ele fosse curado. E na noite, logo depois que Deus tinha me dado a palavra, dizendo que Deus tinha levado ele, uma prima, que é do lado do Paulo, disse assim, eu falei para ela, eu orei tanto para que Deus tivesse curado o meu filho da depressão. Ela falou, mas Deus curou, agora ele não tem mais nada. Difícil, né? Como é que você equilibra emoção com a palavra, com uma realidade que você não quer? E a partir disso, como enfrentar essa situação? Entendendo que nós temos um Deus soberano. Que nós podemos, sim, fazer o que é necessário. Que nós podemos, como cristãos que somos, pais, irmãos, parentes, ajudar as pessoas. Porque a dor na alma, ela é violenta. Ela é violenta. Ela perde o sentido da vida. Não basta você dizer, não, mas Deus ama você. Ame essa pessoa. Esteja com a pessoa. Porque não depende de você. Depende da soberania de Deus e da atuação de Deus. Eu li ali alguns exemplos. E existem outros, gente, de pessoas que viveram o Evangelho, creram em Cristo. E, no entanto, não suportaram a dor de uma doença silenciosa. Ela não tem um defeito físico que quando você olha diz, nossa, é doente. Ela não tem uma cor que você diz, nossa, ele está com essa cor porque está com isso. Não. Ela está na alma. Ela está na alma. Então, era isso que eu tinha para falar. O que eu creio mesmo é que Deus vai dar a cada um de nós a capacidade de ajudar. Né? Pena que é só em setembro que se fala sobre isso. Não, é todos os dias. A depressão é uma das doenças que mais ataca a humanidade. Mesmo dentro da igreja, pessoas sem paternidade. Não entendendo Deus como pai. Não vendo Deus como pai. Está entre nós. Talvez até os nossos líderes estão sofrendo com essa maldita doença, fruto do pecado lá de trás. Mas que nós estamos aí, nós vamos vivenciar. Que Deus nos dê graça e sabedoria para lidar com isso. E considero hoje, quem está aqui ouvindo, não está ouvindo a Seuzi, ouvindo o Paulo. Quem se dispôs a ouvir, está sendo abençoado. Porque hoje você tem a oportunidade de ouvir talvez algumas coisas que você também não sabia. Um dia eu também não soube. Talvez você venha ser um canal de Deus na vida de alguém para salvação, para cumprimento dos projetos de Deus na vida dessa pessoa. Né? Quem sabe, através da tua vida, essa pessoa terá um pouco mais de dias, um pouco mais de anos. Vai ter a vida dela transformada. Amém, gente? Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, talvez o Paulo tenha mais alguma consideração. Eu estava lembrando aqui aquela frase que muitas pessoas falam, a pessoa se suicidou, eu li sobre isso, pessoas falando isso, a pessoa que se suicidou perdeu a salvação, porque matou-se, que é pecado a morte, não matarás, e um monte de bobagem que fala. Mas eu lembro que tem uma palavra de Jesus que diz que Jesus disse que aqueles que o Pai o deu, jamais ele deixará. E o Mateus era de Deus. Então, Jesus acolheu ele. Tem uma pergunta aqui também, né, do pastor Cadu, diz assim, a senhora diz que seu filho não mencionou nada, né, a respeito do suicídio. A senhora, analisando o passado, percebia algo em seu comportamento que dava indícios? Bom, até então, a gente não lidava muito com esse fato, porque não era algo mencionado. Então, a gente não pensava, pastor Cadu, que alguns comportamentos eram comportamentos que se incluía dentro do quadro depressivo.
Um deles, isolamento, né? Ele era um menino quieto, ele era muito na dele, mas talvez houve um pouco de isolamento. Então, a gente cuidar um pouco com a questão dos temperamentos, né? Temperamento mais quieto, menos ativo. Essa era uma das coisas. Outra, ele tinha muita vontade de ir para Jesus. Ele queria que Jesus voltasse logo. Isso era algo marcante para mim, sabe? Ele falava muito de Apocalipse. Ele dizia, mãe, Jesus vai voltar logo, mãe. Eu quero que Jesus volte logo. Eu quero que Jesus volte logo. Então, ele tinha uma coisa muito de estar com Deus. Quem sabe, hoje, eu começo a perceber que talvez isso também pudesse ser uma forma que ele usou para dizer, eu vou estar com Deus, já que ele está demorando. Eu não estou dizendo que isso é racional, gente. Certo? Não estou dizendo é assim. Mas talvez isso, porque ele tinha muita vontade. Né? Ele falava muito. Ele dizia, aqui está muito ruim, mãe. Ele via as atitudes, ele via incoerência na igreja. Quando eu falo igreja, não é instituição, gente. Ele via muita incoerência no corpo de Cristo. E às vezes ele falava sobre isso. Ele dizia, não é para ser assim, não é para ser assim, não é para ser assim. Né? E a gente às vezes achava que era um pouco do temperamento. Mas ele tinha dificuldade com isso. A minha sogra falou um tempo atrás, agora recente também, ela falou, sabe, minha filha, esse mundo não era para ele. Claro que ela fala isso para tranquilizar, né? Mas ele era muito sensível. Então, Pastor Cadu também está falando, né? Depressão não é falta de Deus e não é coisa de desocupado. Frases que escutamos aos montes por aí. De jeito nenhum. Né? Não é. Ela é algo que tira as cores para a gente. Eu já tive um quadro depressivo gravíssimo. Durante a depressão eu não tinha ideia suicida, mas eu tinha muita vontade de morrer. Mas não de eu vou fazer alguma coisa para acabar com a minha vida. Mas eu não tinha prazer na vida. E o psiquiatra, na época, eu tratei, isso há muitos anos, ele falou assim, eu falei, por que esse sentimento tão ruim? Ele falou, porque é como se a senhora tivesse um câncer na sua alma, que está definindo. Né? A questão também da dependência química. Né? A dependência química, ela pode causar um transtorno. Então, por exemplo, a gente já, agora por causa da pandemia não tanto, mas durante 6 anos a gente esteve muito envolvido com o amor exigente. E uma das coisas que a gente sabe é que a maconha é a droga ilícita que mais desencadeia doenças mentais, doenças psiquiátricas, principalmente esquizofrenia. Né? Então, às vezes fala assim, ele falou maconha. Não, maconha não tem problema. Não, maconha não dá nada. É a pior de todas. Tá? É a pior de todas. Tem também a possibilidade de ser quadro genético. Né? Então, o Mateus era o nosso filho do coração. Ele não foi gerado na minha barriga. Então, ele não tinha hereditariedade comigo e com o Paulo. E durante o tratamento, algumas coisas o médico levantou a questão. Mas e qual é né? Ele tem traços, a hereditariedade dele. Então, há situações de quadro depressivo, como algumas doenças psiquiátricas, que são hereditárias. É uma questão genética mesmo, tem que ser tratado. Né? Então, às vezes, o avô teve, a mãe teve. Por exemplo, hoje, eu sei, porque eu fui a primeira que tive depressão na minha família. Eu só conheço o lado materno, né? Eu sou fruto de um abuso sexual que minha mãe sofreu. Então, eu não conheço linhagem paterna. Mas na minha linhagem materna, eu não conhecia ninguém que tivesse quadro depressivo. Eu fui a primeira que tive. Mas uns anos depois, a minha mãe teve um quadro depressivo. Eu falei, ops. Então, graças a Deus, eu lidei com isso, com a questão farmacológica, eu lidei com isso espiritualmente, porque às vezes você tem uma questão de uma opressão demoníaca,
Então, lidei espiritualmente, mas lidei emocionalmente fazendo terapia também. Mesmo com a situação do Matheus ter partido, e eu sofri um acidente o ano passado que me deixou 6 meses de cama, eu tive uma fratura de fêmur, eu não senti nenhum dia depressão. Eu sentia tristeza, sentia apatia, mas não era quadro de depressão, porque eu lidei com algumas coisas. Mas a questão do suicídio pode estar ligado, sim, à questão da dependência química, né? Como doença de déficit de atenção. Eu tenho um parente que é médico, ele diz que déficit de atenção e abuso de substâncias são muito ligados. A incidência, né, de uso de substância química para gente que tem déficit de atenção é bastante grande. Então, claro, a gente como cristão sabe que Deus pode trazer cura sobre todas essas coisas, mas nós temos ciência para isso hoje, né? Nós temos médicos, nós temos líderes, a gente tem projetos, os quais a gente pode estar ajudando essas pessoas, né? Então, a questão, ele estava falando, né? Ele lida muito com o quadro de dependência química, né? O que vocês orientam nessa questão? Quando existe a questão da dependência química, um dos projetos que eu conheço, posso falar sobre ele, que eu acho muito bom, realmente é o projeto Amor Exigente. Né? O Amor Exigente tem no Brasil inteiro, tem grupos em todas as cidades praticamente. Então, a família precisa ser tratada. Né? Se você tem um quadro com alguém que tem depressão, todos precisam ser tratados. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa com uma enfermidade na casa, seja ela qual for, a situação familiar gira meio que em torno do doente. Né? Então fica aquilo, e às vezes as pessoas meio que se esquecem, pais meio que se esquecem de si, esposa, marido, porque você fica mais ou menos em função, ou às vezes bastante em função, daquele que está enfermo. Então todos precisam de ajuda. Né? Você só pode ajudar se você estiver bem. Como é que você vai ajudar alguém se você não está bem? Se você não estiver bem, você sucumbe com ela. Né? Não sei se o Paulo quer responder também, está vendo as perguntas aí? Não vejo as perguntas aqui. Eu estou no celular, tá. Só aparece rapidinho, não tá. Fica fixo. Tem uma outra pergunta. Quantos anos ele tinha? Né? Ouvi falar de adolescentes tirando a vida. Sabem a partir de quantos anos isso pode ocorrer? O nosso filho tinha 24 e ia fazer 25. Né? Era um jovem adulto. Eu tenho ouvido muito, porque o suicídio está em todas as idades, gente. Tem gente na fase de idosos cometendo suicídio, tá? Tem adultos cometendo suicídio, tem jovens solteiros, adultos casados, por isso que eu trouxe todos esses perfis aqui de pessoas, né? Uma mulher adulta, um jovem, uma esposa, então, todas as faixas etárias. O que acontece muitas vezes, que a gente tem que ficar atento, é que na adolescência, muitas vezes eles começam com mutilação, né? O que é essa mutilação? É uma onda que veio, eu não sei há quanto tempo, que eles começam a se cortar. Eles têm dor, né? Então, eles começam a cortar a pele, eles começam a cortar os braços, eles começam a cortar a perna, porque alguém disse que isso alivia a dor. E às vezes você fala com um adolescente, ele diz, não, mas quando eu me corto, realmente alivia. Eu diria que aí já está uma questão psiquiátrica e talvez até espiritual. Né? Mas aí também não quero entrar em detalhes, acho que não é o momento de falar dessas questões. Mas tem crianças também. Né? Mas você ouve muito sobre adolescentes, mas já tem idade adulta, então eu não saberia especificar quando que ele começa. A gente sabe que a fase de adolescente é uma fase mais difícil, né? Difícil para os pais, para eles, a transição entre ser criança e ser adulto. Então, muitas vezes aparece mais ali. Mas tem quadro depressivo em criança.
E quadro depressivo em gente que viveu a vida inteira e que tem boa situação, não está suportando as pressões da vida, às vezes. E tem uma doença que muitas vezes é orgânica, é fisiológica. E o seu Zi, eu citei ali aquela pesquisa do Ministério da Saúde, que diz que a média dos suicidas no Brasil é entre 10 e 29 anos. Então, tem criança de 10 anos. Então, homens, né? E a maioria homens. A maior parte é homens. Porque os homens, se criou um dogma, né? Que o homem não expressa emoção. Homens têm emoção como as mulheres têm. Homem chora, homem fica bravo, homem ri, né? Homem pula, homem dança. Mas essa sociedade reprimiu isso. Então, os meninos não falam. Então, se ele for falar para um amigo que ele não está se sentindo bem e tal, o guri vai falar assim, ai, para com isso, cara, seja homem. Acabou. Nosso filho tinha muita amizade com as meninas. Gostava de conversar. Não tinha problema com homossexualidade. E é interessante, porque quando ele estava mais jovenzinho assim, né? Ele falava, mãe, mas que dom será que eu tenho? Eu falei, filho, eu acho que você tem dom para aconselhamento. Porque ele contava que, quando vinham conversar com ele, os meninos me diziam que gostavam de conversar com ele. Sempre ele tinha uma palavra e sabia ouvir. Interessante, né? Então, assim, eu acho que a gente ficar pensando menino, menina, estatístico, nós estamos com estatística, né? Mas a gente tem que olhar de forma individual. Cada um olhar de forma individual. Né? E de forma individual, a gente vai lidar com aquela pessoa que está próxima. Nós não vamos conseguir falar com todos que estão pensando em cometer esse ato, que perderam o prazer da vida, que o sofrimento é muito grande. Não tem. Então, nós podemos fazer o quê? Aquilo que chega nas nossas mãos. Né? Aquilo que chegar nas nossas mãos, a gente faz. É a mesma coisa que fazer discípulo. Né? Você pode entrar numa sala para fazer um discipulado e bota 30 pessoas lá dentro. Você vai discipular, mas você não vai conseguir ouvir cada uma delas. Agora, discipule 1, 2. Gente, passa um período, o cara fica saradinho, a palavra de Deus entra, e você trabalha com ele, você ama, ressignifica a paternidade dele com Deus, o amor de Deus por ele, e ele sai de lá produzindo gente. Né? Eu ouvi uma vez uma expressão de um pastor que chama-se pastor Abe, né? Ele falou assim, ovelha sadia dá muita cria. Eu amei isso. Então, se a gente está saudável, a gente vai produzir gente saudável, não vai? Quando você está tratando com pessoas que têm dificuldades emocionais, espirituais, e às vezes até orgânicas mesmo, né? Além da medicina, além da psicologia, psiquiatria, o que for que você tiver, tem que cuidar como pessoa, né? Individualmente, amando, manifestando amor. Né? O que eu queria dizer assim, é possível fazer isso? Sim, é possível. É para isso que a gente está aqui. Mas se porventura você fizer tudo isso, e mesmo que o resultado não seja positivo, lembre-se sempre, só Deus tem controle sobre essas coisas. A gente não tem. Mas o fato de não ter controle não diz que eu não devo fazer. Não me tira a responsabilidade de cuidar. Em que nível for. Se você é líder, fica no nível dos líderes. Começa a observar. É pastora, fica no grupo e vamos tentar nos ajudar. Porque a depressão não ataca só o diretor da empresa e o operário. Vai pegar todo mundo, gente. Na igreja, a mesma coisa. A irmã que serve o cafezinho, talvez ela varre o chão, o pastor ou a pastora que estão lá cuidando de 3.000,
500, 10, 20, 1.000, 10.000. Não escolhe cor e idade. Então, aqui também tem, né? As mulheres tentam mais o suicídio, mas os homens são mais agressivos na escolha, no meio, o índice de mortalidade é maior. Verdade. Verdade. Os homens são bem mais agressivos. É uma das coisas que eu lembrei, com você falando sobre isso, que a faz espera que pôs, em relação a isso, é que as mulheres, meninas que tentam suicídio, é mais por medicamento, tomam remédios, assim, troço de remédio para tentar o suicídio. E os homens não, são tiro, é se jogar de um prédio, de um viaduto. Por isso que Enforcamento. morrem mais os meninos que as meninas. Uhum. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu acho que é muito relevante. Não vou citar o nome, mas uma pessoa, uma mãe, né, fala assim: minha filha fazia desenho das princesas com os braços cortados. Tá. Importante é conversar com a menina e perguntar: por que os braços estão cortados? Quem cortou os braços? O que está por trás desse braço cortado? Por que ela está desenhando? Só que de uma forma lúdica, né? Gente, olha, cortaram o braço dela. Quem que foi que fez isso nela? Vamos conversar com ele para ele não fazer. Sabe a conversa e o diálogo para a criança expor? Porque atrás desse braço cortado, o que que é? Uma criança que não pode fazer as coisas? Não, eu não posso fazer coisas. Braço funciona para quê? Para movimento, para toque, para movimento, para ação. Eu não tenho braço, o que que acontece? Eu não posso. O que que tem por trás disso? Né? Às vezes a gente consegue resolver em casa. Às vezes não. Deus deu ciência para o homem. Tem ótimos psicólogos, ótimos médicos. Né? Então, a gente tem que ser aberto para isso. Se o nosso filho não está indo bem na escola, o que que a gente faz? Vamos dizer, o saudável, né? Não vai ficar brigando e dizendo que ele tem obrigação. Puxa, meu filho não está bem nessa matéria. O que que você faz? Ah, vou arranjar alguém para ajudar ele. Né? Você não vai pegar um apoio? Ou vai fazer um contraturno? Não, vou pegar um professor particular, vou pegar alguém que dê aula para ele. Puxa, meu filho não está bem emocionalmente, minha criança está fazendo desenho e isso ele gosta, é estranho. Procura alguém para conversar. Às vezes ela está expressando uma insatisfação dela. Né? E muita oração. Né? Eu gosto muito do texto, aquele que precisa de sabedoria, peça para Deus. Ele não cobra nada em troca. Parafraseei o versículo, tá? Peça sabedoria. Muita sabedoria. Muita sabedoria. É o que nós precisamos, gente. Que vai ter momento que talvez aquele caso para você possa parecer, meu Deus, está fora do padrão de tudo que eu já ouvi. Pede discernimento espiritual. A gente às vezes não sabe discernir. Então, ore, Senhor, me dá discernimento. O que eu preciso fazer? Às vezes o familiar, ele não dá espaço para ser ajudado. É mais ou menos como com a dependência química, né? O assunto não é esse, mas só para trazer um pouquinho o perfil. O dependente químico, ele tem algumas características. Primeiro, ele navega bem na mentira, na manipulação, ele surfa bem nisso. Mentira, manipulação e vitimismo. E no começo, você cai. Mas tem que ver o que está por trás disso, né? Quais são as dificuldades. Hoje, a droga está entrando nas casas. Antigamente era assim, não anda com aqueles maconheiros. Né? Antes era um menino que era família destravelhada. Tá? Hoje não, gente. Hoje o amigo da igreja, alguém falou para ele que ia ser legal. Ele fuma. E ele leva para o amigo como algo que todo mundo sabe que não presta. Tem propaganda para tudo. Mas a sociedade está dizendo o quê?
E às vezes ele faz de bobeira. Ele vai experimentar. Só que ele gosta. E aí? Dos que experimentam droga, 85% fica nela. É altíssimo o índice. Altíssimo. Uns ficam só na básica, outros vão para coisas mais pesadas. Não sei se tem mais alguma pergunta, se a gente também não está avançado no tempo, eu nem cuidei com o tempo. Só uma colocação, a minha irmã estava também com filha de um amigo, né? Não, filho de uma amiga, que também estava passando por problemas sérios, né? Eu achei bem interessante que você colocou aqui, então, esse Centro de Valorização da Vida, né? Isso. E o CVV. Isso, .org.br, né? Isso. E então, isso é bem interessante e útil, né? Que para ela passar. Não sei se a Sil está aí, minha irmã, não sei se ela sabe, vai querer falar, mas ela passa. Tem problema de drogas no meio, não? Eu não sei, Sil. Bom, não sei se ela está ouvindo. Se tiver questão de uso de substância ilícita, o ideal é amor exigente. Tá? Vou anotar. Amor exigente, porque o amor exigente ele trabalha com princípios com relação à família. Normalmente os grupos são para o familiar do dependente. O que acontece? Quando há dependência química, a família se desestrutura e não consegue nem ajudar o dependente. Né? Então, a família fica meio que girando em torno dele, ou a família expulsa de casa. Né? Então, você precisa trabalhar com a família inteira. Então, a família é trabalhada para poder ajudar aquele que está passando por dificuldade. Existem também, eu sei que tem, nunca frequentei, grupos com estas questões, outras questões de comportamento, tá? Por exemplo, nós tivemos um participante do grupo do Amor Exigente e ele tinha um problema não tinha dependência química com o filho, mas o filho tinha uma neurose, umas manias. Ele foi para um grupo de neurótico anônimo e falou que foi maravilhoso para ele. Tivemos também uma senhora, e ela era casada, o marido era dependente químico e ela ficou viúva. Aí, mais tarde, ela começou a namorar outra pessoa e foi procurar logo um dependente químico. E aí ela descobriu que tinha um grupo que chama-se MADA, Mulheres que Amam Demais. Ela foi para o grupo MADA, que só trabalha com mulheres que são dependentes emocionalmente. Muito bom. Então, eu achei que a palavra de vocês foi maravilhosa, foi muito esclarecedora. Umas coisas eu não sabia, acho que muitos aqui também não. Não levar, né, como você disse, né, a depressão, a gente tem que falar, isso aí é frescura, né? Muitas pessoas pensam assim, tem que ser tratado mesmo, né, procurar ajuda. Uhum. E até, se alguém estiver passando por dificuldades também, depois pode até mandar uma mensagem, né, no Face, né, pela igreja, pode ser pelo Messenger também, às vezes a pessoa não quer se né, identificar, e que a gente pode também tentar ajudar, né? Isso. E também esses que você colocou, né, o CVV, Centro de Valorização da Vida, e o Amor Exigente quando tem envolvimento com drogas. Né? Eu queria só dar um testemunho bem rápido, pessoal, e do qual eu tenho feito também a minha caminhada com o discipulado, tá? Como eu vim de uma família desestruturada, com paternidade, na verdade estava sem a paternidade, né? Eu tenho um genitor que eu não sei quem é.
mas eu acabei encontrando a Cristo, quer dizer, Cristo me encontrou, foi transformando a minha vida, mas eu vivi muitos anos dentro da igreja sem paternidade com Deus. Então, assim, você serve, mas você não tem relacionamento. É mais ou menos como a história do filho pródigo lá, né? Todo mundo fala do filho pródigo, mas tem um irmão que fica. E o irmão que fica não percebe esse pai cuidadoso e amoroso. Eu não vou nem questionar a questão do pai. O filho não percebe. E eu entendi, fui trabalhada por isso, de descobrir a minha paternidade com Deus. Foi o que ressignificou para mim. Inclusive com relação à depressão e lutar com momentos de angústias e momentos que podem me levar a um estado depressivo. E eu observo hoje, muito frequente, muitas pessoas vêm para a igreja ou vêm para Cristo, mas como ela teve uma paternidade disfuncional, ela não consegue olhar Deus como um pai amoroso que é. Porque a referência dela é a disfunção paternal que ela teve, ou não teve. Então, eu tenho por prática, quando eu faço o discipulado, a primeira coisa que eu começo a trabalhar com uma pessoa é a paternidade dela com Deus. Ela pode estar, o casamento está uma coisa, pode estar o que for de problema. A primeira coisa que eu vou fazer e vou trabalhar com ela é que ela possa se olhar e se ver filha de Deus. Porque essa é a fonte do amor que nós necessitamos como pessoas. Não é o marido que vai suprir, não é um pai, não é a mãe, não é um filho. É Deus que supre integralmente. Não há uma pessoa na Terra que possa suprir uma necessidade total da outra. A partir do momento que você começa a entender esse suprimento de Deus em amor, começa a ressignificar outras coisas. Então, eu vi na minha própria vida isso e vejo em vida de pessoas que eu tenho, Deus tem me dado o privilégio de caminhar junto, ressignificar paternidade, né? Então, a partir disso também vem muita cura na alma, muita cura na alma. Porque nós temos na nossa cabeça muitas mentiras do diabo. E isso pode nos levar a um suicídio. Se não físico, suicídio de chamado, suicídio de sonho, suicídio de qualidade de vida. Porque a gente está falando aqui de que tipo de suicídio? Alguém tentou contra a sua vida, teve sucesso. Quando eu digo teve sucesso, é porque ela efetivou o seu ato. Mas nós temos suicídio na nossa vida, de outras formas. Só para a gente pensar também. O inspetor Leong perguntou sobre amor exigente. Qualquer um que entrar na internet e colocar ali amor exigente por a sua cidade, já vai aparecer um endereço onde tem um grupo. Uhum. Nessa época de pandemia, os grupos ainda não estão se reunindo pessoalmente, mas tem grupos que estão fazendo como nós, na live. Tá? Então, se puder, alguém quiser saber depois, eu passo pelo WhatsApp, na hora que entrar, que eu não consigo pegar aqui agora no celular, mas eu posso passar através do WhatsApp para vocês, o endereço do grupo que tem aqui em Curitiba, que é o grupo que a gente pertence, e estão fazendo reuniões toda quinta-feira, das 19 às 21 horas. É pela live, tá? Isso. A primeira igreja batista de Curitiba tem grupo de amor exigente, tá? O amor exigente não trata religiosidade, gente. Eles lidam com espiritualidade e eles falam assim, cada um tem que ter um ser superior. Claro que nós não acreditamos nisso. Estamos num grupo que não é liderado por cristãos evangélicos, mas a gente consegue subtrair bem e até muitas vezes colocar a nossa relação com o nosso Deus, que eles chamam de ser superior, e influenciar pessoas, tá? Mas às vezes pensa assim, mas o grupo não é de crente, não é de cristão. Se você quer um grupo que seja liderança cristã, a primeira batista eu sei que tem.
Bom saber. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Opa, Tá, tem mais uma. Tem mais uma pergunta aqui, Cadu Martins. Mudanças bruscas podem desencadear gatilhos para o suicídio? Eu diria que mudança brusca desencadeia muita coisa. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente gosta da nossa área de conforto. Qualquer mudança gera em nós um tipo de estresse. Inclusive, até uma mudança positiva gera em nós ansiedade, muitas vezes. Então, pode, né? Pode desencadear gatilho para suicídio? Eu acredito que sim, porque se a pessoa já tem ideia, já pensa nisso, claro que uma mudança brusca pode provocar, né? Como pode provocar outros tipos de comportamento. Não estou dizendo que ele seja assim, aconteceu isso. Então, mas pode, eu acredito que pode. Não tenho dados sobre isso, né? Não sou uma estudiosa do assunto, não sou psicóloga, me formei em teologia, mas eu acredito que qualquer tipo de mudança brusca que mexe com as emoções, com a estabilidade, a gente precisa ficar atento e dar apoio, suporte, ou procurar ajuda para suporte para essa pessoa. Só um exemplo, né? Eu acho que foi, não sei se foi em Japão, teve uma situação lá financeira. O Japão é um país que são muito regrados, né? E um dos líderes lá, um cara super importante, cometeu suicídio. E já ouvi outras situações. Então foi o quê? Uma mudança que a pessoa não suportou, veio uma vergonha, alguma... né? Então, eu acho que a gente precisa... Acho não, né? A gente precisa estar atento. Ser vigilante, como a palavra diz, com relação a isso, né? Se a gente, de fato, está pronto para servir a Cristo ajudando as pessoas, né? Para mim é isso. Se tiverem mais perguntas, ou... Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Não fiquem envergonhadas, podem fazer. Eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma colocação. Que tarde maravilhosa. Que não dava vontade de que terminasse essa tarde. Nós ganhamos muito com isso. Foi maravilhoso. Posso dizer assim que eu estou assim muito feliz de ter escutado esse maravilhoso casal. Contribuiu muito conosco, que somos mãe, avós, daqui a pouco bisavó. Então, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Olha, eu agradeço do fundo do meu coração. Amém. Então, todos nós, né, fomos muito abençoados. Eu acho que podemos também ajudar pessoas, se vocês também deram dicas, né, importantes, né, então a gente vamos ficar atentos, né, e até para passar isso. Foi bom que eu já presenciei, eu já tive um vizinho que se suicidou aqui também, foi em Baque, né, na rua que todo mundo conhecia, minha rua pequenininha, sem saída, e ele se enforcou, né, também jovem, acho que tinha uns 22 anos, e se abalou muito, né, então, e assim, para mim agora minha irmã, né, falou também desse filho de uma amiga, então, se a gente puder fazer, né, para ajudar, sim. Nós vamos tentar, né. Sim. Então, como a Cibele disse, foi maravilhoso, nós agradecemos muito, fomos muito abençoados, queremos agradecer muito. Amém. Obrigada. Depois temos uma lembrancinha aqui para vocês, o Zico, Paulo, que é uma forma singela de agradecimento, né? Obrigado. E foi edificante para nós, muito obrigado. Só temos, é o mínimo, né, que a gente pode. A gente está disposto aí a servir o Senhor com aquilo que nós temos vivenciado, né? Eu sou muito boa, apesar de ter feito teologia, eu sou ruim dos endereços, sabe? Mas a Bíblia diz que a gente tem que consolar os outros com aquele consolo que nós recebemos de Deus, né? Então,
se vocês me perguntassem, né? Se você pudesse escolher algumas coisas na sua vida, eu não escolheria isso que aconteceu. Mas eu me submeti à soberania de Deus, entendendo que, quando ele fala que tudo coopera para o bem, inclusive isso. E o bem, ele não é individual, né? O bem, ele tem que ser social. Então, eu falei, Deus, o Senhor permitiu, então que isso seja para a glória e para a honra do teu nome. E que possa ser, mesmo na cinza, ser um momento de dar glória para o Senhor por aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Então, essa é a motivação. Obrigada, Cibele, porque você falou que foi maravilhoso, e eu lembrei quando eu pedi oração para os meus grupos, né? Dizendo assim, orem para que Deus seja glorificado. Amém. E foi glorificado com certeza. Essa é a razão, né? Essa é a razão. Se não for para que o nome dele seja glorificado, é só uma tarefa. A lição de vida que a gente tem é exatamente isso. Da tragédia, você tira uma lição para a sua vida, do que Deus pode transformar a sua vida. Isso é importante, que cada um de nós, né, no que nos acontece no nosso dia a dia, né? Todos sabem que eu sofri um acidente de carro com 23 anos, perdi o movimento da minha mão, mas não foi dessa tragédia me trouxe tantos benefícios, tantas coisas boas que Deus contribuiu para que eu pudesse falar para outras pessoas, né? Isso é muito bom, foi maravilhoso mesmo. Ai, que bom. Glória a Deus por isso. Tá bom. Nós ficamos Então, à disposição de vocês aí, se precisarem mais alguma coisa. Sim. acho que as perguntas, acho que ninguém mais tem, né? E, então, nós queremos muito agradecer mais uma vez. E acho que até eu tinha colocado aqui, visto um versículo, né? O Salmos 25, 5. Minha esperança está no Senhor. Então, que a gente não tenha esperança nas pessoas, né? Assim, lógico, também, né? Procurar ajuda, precisa, né? Mas principalmente em Deus, né? Que pode todas as coisas, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas se decepcionam com as pessoas e isso acaba afetando muito, né? Então, não se espelhar, né, nas pessoas, não. Então, a esperança tem que estar no Senhor. Né? Essa esperança que a gente tem que ter e levar, né? Sim. E, então, até eu tinha visto aqui algumas coisas, umas frasezinhas, né? Que nada permanece a mesma coisa para sempre, né? Porque às vezes está passando um momento ruim, mas vai passar, né? Isso. Então, tenha paciência, tenha fé, procure ajuda. Seu valor não depende dos outros ou das circunstâncias, né? E você não está sozinho, tudo bem pedir ajuda. Né? Então, aí vai falar, seja alegre, cante para Jesus, declare bênçãos, palavras de bênçãos sobre a sua vida e na vida de todos que estão à sua volta. Né? Então, vamos tentar fazer sempre declarar palavras de bênção, né? Amém. Exatamente. Foi muito bom. Que joia. Gravaram, eu gostaria de receber daí, se gravaram. Tá? O vídeo, né? Eu acho que dá para encerrar o Face. Então, Né? Encerrando o Face. ótimo.